Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Margarete, professora de vocês de Linguagens e Códigos. E hoje o assunto da videoaula vai ser sobre polissemia. Estou fazendo esse vídeo justamente porque, como ainda está havendo essa paralisação, creio que a gente ainda vai passar um bom tempo estudando virtual, por meios virtuais. Então, eu fiz esse vídeo para tentar ajudar vocês a estudar melhor o conteúdo. Então, polissemia. Polissemia é a multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução. Veja alguns exemplos de palavras polissêmicas. Cabo, banco e manga. Cabo pode significar posto militar, né? Era soldado, foi promovido para cabo. Cabo da vassoura, cabo da faca. Então, é uma palavra que possui vários significados. Então, para eu saber qual significado ela está expressando na frase, eu tenho que ver o contexto, né? Banco, instituição comercial financeira ou um assento. Existe o Banco do Brasil, existe o Banco da Praça, né? Que a gente pode sentar. Manga, pode ser parte da roupa ou pode ser uma fruta. E aqui pra gente que é cearense, pode ser até um verbo. O verbo mangar. Ah, fulaninho mangou de tal pessoa. A gente utiliza muito isso aqui. Homonímia. Palavras homônimas são aquelas que apresentam som igual, grafia igual, sentido diferente. Existem diversos tipos de palavras homônimas. Existem os homônimos perfeitos, os homônimos homófonos e os homônimos homógrafos. Então, a gente vai ver cada um deles aqui. Som igual, grafia igual, sentido diferente. São chamados de homônimos perfeitos. Então, a gente vai ver um exemplo aqui. Ele tira nota boa em português, mas reclama que ninguém nota. Vejam que a palavra nota está grifada. Ele tira nota boa em português. O que significa essa palavra nota? Aquela lá que vai no boletim, né? Que vai na prova, é um substantivo. Mas reclama que ninguém nota. Esse nota aí seria o quê? Um verbo, do verbo notar, no sentido de perceber, né? Então, o que dá para tirar desse exemplo? As duas palavras aí, nota no início e nota no final, estão escritas e são faladas da mesma maneira, do mesmo jeito. A única coisa que muda é o sentido. Então, essas palavras são chamadas de homônimas perfeitas. Vamos seguir. Som igual, grafia e sentidos diferentes. Homônimos homófonos. Sempre fica mais claro com exemplo. Ele assistiu a um concerto de piano. E embaixo, o concerto dos móveis ficou muito caro. Em cima, a palavra concerto é escrita com C. Concerto com C significa apresentação musical. Então, ele assistiu uma apresentação musical de piano, um concerto. E embaixo, concerto com S significa reparo. Ou seja, o que deu para perceber? O som é igual, o sentido é diferente e a grafia também. Por que homônimos homófonos? Porque apenas o som vai ser igual. Você vai escrever de forma diferente e o sentido também vai ser diferente, certo? Embaixo eu tinha colocado outro exemplo, mas não pegou todo. Eu vou ler aqui para vocês. Seria assim: as solas dos sapatos são pregadas com taxas. As taxas aí estão com CH. Ou seja, significa pregos. E o outro exemplo seria: as taxas do governo estão cada dia mais caras, cada dia mais elevada. Ou seja, essa taxa aí do governo seria com X. Taxa com X significa imposto. Taxa com CH, no caso dessa frase aí, significa pregos. Ou seja, possuem o mesmo som, mas a escrita é diferente e o sentido também. Grafia igual, som e sentidos diferentes. Homônimos homógrafos. Então, vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Resolver o problema da seca no Nordeste depende de vontade política. A seca aí significa o quê? Um substantivo pronunciado com a vogal E fechada. Seca. Todo mundo sabe o que é seca, né? Exemplo, principalmente a gente que é aqui do Nordeste. O outro exemplo embaixo. Por conta de uma umidade elevada, a roupa do varal não seca. Seca do verbo secar, pronunciada com a vogal E aberta. Embaixo, a vogal E na palavra seca é fechada. Tem um som de E, seca.
K, E. Embaixo, a vogal E tem o som aberto, E, C, K. Em cima é seca, embaixo CK. Vejam que a tonicidade da vogal E muda. Então, essas palavras são chamadas de homônimas, homógrafas. Por quê? Elas têm a grafia igual, só que o som e o sentido são diferentes. Vamos passar agora para paronímia. Palavras parônimas são aquelas que apresentam pronúncia e grafia parecidas, mas significados diferentes. Já está dizendo, já começa com pá, que quer dizer parecido. Paronímia só são palavras parecidas, tanto no som como na grafia também, na escrita. Então aí tem os exemplos. O Senado ratificou a decisão da Câmara. Ratificou do verbo ratificar, que significa confirmar, validar. Embaixo, o ofício retificou o resultado da avaliação. Retificou do verbo retificar, que significa corrigir, alterar. Então, ratificar e retificar são palavras extremamente parecidas. Muitas pessoas podem até se confundir, mas trocar os sentidos, né? Já que possuem sentidos diferentes. No caso, quando a pessoa tiver a intenção de colocar retificar no sentido de corrigir, colocar a palavra ratificar, porque são muito parecidas. Então, as pessoas podem confundir. Embaixo, esse exemplo aí é bem conhecido. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Tráfego de trânsito. O tráfego está caótico. Está caótico o tráfego de carros em São Paulo. Embaixo, as rotas do contrabando de armas são as mesmas do tráfico de drogas. Tráfico, comércio ilegal. Então, aí dá para ver que só muda praticamente 2 letrinhas e uma vogal. E aí muda todo o sentido, mas a pronúncia ainda fica parecida e a escrita também. Então, tráfego é uma coisa, tráfico é outra. E muitas pessoas confundem, né, o sentido das duas. Muitas pessoas dizem o tráfico de carros. Não, né? Se é de carro, só pode estar falando de trânsito, então seria tráfego. Dúvidas frequentes. A do verbo haver e a preposição. Usa-se a do verbo impessoal haver para fazer referência a algo ocorrido no passado. Exemplo, há muito tempo conheci ele. Por que isso aqui é uma dúvida frequente? Né? Porque a, no sentido de haver, do verbo haver, e a preposição tem a mesma pronúncia. Né? Tem a mesma pronúncia. E muitas pessoas, na hora de escrever, não sabem se é com H ou se é só o A. Também se usa a com o sentido de existir, para fazer referência ao tempo presente. Exemplo, há grandes estudiosos no Brasil. Basta substituir aí pelo verbo existir. Existem grandes estudiosos no Brasil. Usa-se a preposição para referir-se a fatos futuros, à distância e ao destinatário. Exemplos, daqui a 5 dias estarei de volta. É um fato futuro, daqui a 5 dias. Se for para fazer referência a algo ocorrido no passado, aí eu já utilizo o A com o H. Há muito tempo conheci ele, uma coisa que está no passado. Se tiver referência ao futuro, aí você utiliza somente o A preposição. Daqui a 5 dias estarei de volta, como está aí no exemplo. Minha casa fica a 15 metros. Se for indicando distância, você também utiliza o A sem o H, o A preposição. Minha casa fica a 15 metros. Ou se fizer referência ao destinatário, a algum tipo de destinatário, também é o A sem o H, é o A preposição. Vou a Recife visitar minha avó. Outra dúvida bastante frequente, mas conjunção adversativa, teve um erro de digitaçãozinha aí, e mais advérbio. Quando usar cada um dessas palavras? Usa-se mas, sem o i, conjunção adversativa, para conectar orações indicando uma quebra de expectativa. Então, prestem atenção no exemplo que eu coloquei. Estudou muito, mas não tirou uma nota boa. Quebrou a expectativa aí, porque se a pessoa estuda muito, natural seria o quê? Tirar uma nota boa, mas não tirou, né? Então, serve para conectar esse tipo de oração. Usa-se mais
com i, que é um advérbio de intensidade, para exprimir a intensificação de uma ideia. Quanto mais tenho, mais eu quero, no sentido de quantidade, né? E não no sentido de quebra de expectativa. Basta você lembrar, o mais com i é um advérbio de intensidade, ele sempre vai indicar quantidade. Quanto mais tenho, mais quero. Sinonímia e antonímia. Sinonímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes, sinônimos. Exemplos: cômico e engraçado, distante e afastado, remoto, casa, lá, moradia. São palavras que possuem significados semelhantes. São escritos de forma completamente diferente, têm um som completamente diferente, mas têm o mesmo significado. São chamadas de palavras sinônimas. Antonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, contrários. Exemplo: economizar, gastar, ou seja, uma relação de contrariedade. Essa parte aí é mais fácil. Hipônimo e hiperônimo. Hiperônimo e hipônimo são dois termos usados pela semântica moderna em estreita relação um com o outro. Vamos lá. Um hipônimo é um vocábulo mais específico que outro, enquanto um hiperônimo é um vocábulo mais geral que o outro. O hiperônimo é o termo mais genérico, de sentido mais abrangente, enquanto o hipônimo é o mais limitado. Então, com esse exemplo aí vai ficar mais claro. Flor é hiperônimo, porque está no sentido genérico. Rosa, hipônimo, porque rosa é um tipo de flor. Violeta, margarida é um tipo de flor. Então, eu posso chamar de hipônimo. O hipônimo é sempre uma subcategoria de uma classe mais ampla. Aí tem outros exemplos aí, é porque também não coube. Cachorro é um hipônimo de animal, vira-lata é um hipônimo de cachorro, entendeu? Sempre vai ser a subcategoria de outra palavra, certo? Hiperônimo é o sentido genérico, hipônimo é o sentido mais específico. É isso, gente. Esse conteúdo não é tão difícil. Quem tiver mais alguma dúvida em relação a esse conteúdo pode falar comigo no privado, pode pesquisar. Tem bastante coisa na internet acerca disso. Espero que o vídeo, o slide tenha esclarecido um pouco mais o conteúdo para vocês. É isso, tchau e até a próxima. Obrigada aí pela atenção.